paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Jorge Luiz Assis da Rosa. Eu sou evangelista da Igreja Assembleia de Deus aqui em Canoas, Rio Grande do Sul. E as minhas atividades, eu sou membro da diretoria do Conselho de Música da Convenção de Pastores do Estado do Rio Grande do Sul como relator. Também coordeno o departamento de música da nossa igreja. Sou diretor e professor da Escola de Música e também maestro do coral e orquestra Moriá. Eu desejo saudar o presbítero Misael Sabino, que é o coordenador do curso Teologia da Música, também o professor e pastor Roberval Ribeiro de Carvalho, professor Caramuru Afonso Francisco, e saúdo também a banca examinadora. Apresentarei meu trabalho de conclusão de curso de Teologia da Música da Associação Jean Schoren, também da FAESP e Assembleia de Deus, Ministério Belém. O texto que eu escolhi para fazer esse trabalho está registrado na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 15 e 16, que nos diz assim: E a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Podemos fazer uma trajetória através desta carta de Paulo aos Colossenses, diante da preocupação dele com os irmãos de Colossos, tendo em vista os ensinos errados e distorcidos feitos pelos gnósticos. Como poderíamos nós também estar livres de ensinos errôneos e que não condizem com a Santa Palavra de Deus e que nos orienta e nos mostra o caminho certo a prosseguir? Então, naquele tempo, já existia, através dos judaizantes, dos gnósticos, esses ensinos de heresias e doutrinas que não condiziam de acordo com o que Paulo pregava e ensinava. E hoje também não é diferente. Por isso, escolhi esse texto de Colossenses 3, 15 e 16, aonde nos mostra o quanto é importante que a palavra de Cristo habite em nós como guia e como nossa bússola. Habite em vós a palavra de Cristo. Esse é o tema do assunto ou do texto escolhido. E Paulo, que é o autor dessa carta, chamado também Saulo, ele era benjamita, natural de Tarsis, na Ásia Menor, fariseu educado em Jerusalém, cidadão romano, perseguidor dos cristãos, convertido a Cristo, tornou-se um pregador e escritor do Evangelho, dando-nos o conceito mais claro do cristianismo. Então foi Paulo que abordou, que formou, que deu uma ênfase ao cristianismo naquela época, escrevendo cartas aos nossos irmãos de diversas cidades. A data provável é em torno de 63, 64 depois de Cristo. E o conteúdo, eram os falsos mestres em Colossos que tinham rebatido algumas das principais doutrinas do cristianismo. Então, os primeiros 2 capítulos dessa carta apresentam e defendem essa verdade. E os 2 últimos desvendam as implicações práticas. Inclusive, a 4ª regra de interpretação da bibliologia, tem por conseguinte expor toda a clareza a salvação pela morte expiatória de Cristo, contrariando, nesse caso, os ensinos dos judaizantes. Então, já a ocasião e o propósito, nós vemos que Epáfras, que foi o fundador da igreja em Colossos, ele foi ter na prisão com Paulo, onde solicitou uma ajuda
para lidar com essas falsas doutrinas. Então, aparentemente, essa heresia era uma mistura de paganismo e ocultismo, legalismo judaico e cristianismo. Então, Epáfras, que era um pastor daquela igreja, recebendo as orientações de Paulo, então, através dessa carta escrita aos Colossenses, eles resolveram, então, dar essas orientações. Acredita-se que Paulo tenha escrito aos Colossenses na sua primeira prisão, lá em Roma. E 4 palavras-chave dessa carta é plenitude, sabedoria, conhecimento e mistério. Então, baseado nessas 4 palavras, Paulo, então, se fixa, se firma para orientar os irmãos em Colossos. E o tipo de teologia aplicada nesses 2 versículos, né? Fala em salmos, fala em hinos, fala em cânticos. Então, a teologia mais coerente seria a teologia da música. Além disso, podemos citar outro tipo de teologia que está contida dentro da teologia sistemática, que é a doutrina da igreja, eclesiologia. Visto que o apóstolo Paulo, dirigindo-se aos irmãos em Colossos, admoestava e ensinava-os a combater os falsos ensinos, mostrando com clareza a verdadeira doutrina de Cristo. Então, também é uma doutrina da igreja. Aqui podemos entender, em se tratando da hermenêutica, podemos entender nesse texto que Cristo deseja que esteja abundantemente em nossos corações quando em sua presença devemos elevar o nosso louvor, a nossa adoração a Ele. E aí Paulo diz que seja com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Poderíamos dissertar cada um desses termos, né? Salmos, hinos e cânticos espirituais. E temos alguns textos correlatos, né, a esses salmos, hinos e cânticos espirituais, que está lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 15, né? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, e também o mais parecido, né? Efésios, capítulo 5, 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Então, existe essa relação entre termos, né, versículos ou mesmo capítulos que fortalecem a nossa proposta. E o tema proposto, onde trazem suas palavras, profundo ensino que diz respeito ao nosso modo de exaltar e adorar, não só a Deus, mas também a Cristo, uma vez que temos sua palavra em nós. Por isso, Paulo chama a nossa atenção para que ela, a palavra de Cristo, habite em nós abundantemente. E quando se trata da aplicação prática desse versículo, nós temos demonstrações, nós temos ensino, nós temos adoração e louvor. Demonstrando quando podemos advertir com brandura alguém, dar um conselho, né? O ensino da palavra de Cristo, a leitura, falar aos nossos liderados o ensino da palavra de Deus. E adoração e louvor são 2 palavras que às vezes parece que se confundem, né? Mas adorar a Deus é reconhecer o que Ele faz. E louvar é um ato de enaltecer e glorificar algo ou alguma coisa, exaltar a ação de alguém ou de uma divindade. Cantai ao Senhor um cântico novo. Faz lembrar que, conversando com o professor a respeito da composição do hino, ele disse para mim: você tem sim um novo cântico, porque você tem o Espírito Santo em sua vida. Então aquilo me impulsionou a ter firmeza, ter essa certeza de que realmente Deus nos dá essa oportunidade, nos dá essa capacidade também de compor. E a gratidão, que é uma qualidade de quem é grato, que o final do versículo diz, que é a característica mais nítida do cristão autêntico, é a gratidão
que tem que ter no seu coração, servindo ao Senhor com alegria no seu coração. E estamos então aqui concluindo o nosso curso, graças a Deus, com toda a bagagem que temos adquirido através dos nossos professores, e esperamos que também Deus abençoe a cada um. E recai sobre nós, nossos ombros, né? Ainda mais nossa responsabilidade como líder dessa área, Ministério da Música, em nossas igrejas, procurando sempre apresentar ao Senhor um louvor com excelência e que chegue à sua presença como um cheiro suave às suas narinas. Deus abençoe. Agradecido, cantando em vosso